Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e este é o nosso canal de vídeo, o canal do Instituto Newton Sebraga, em que nós tratamos de tecnologia. E esse é mais um vídeo da nossa série Como Funciona. Nele nós tratamos de dispositivos eletrônicos, de circuitos eletrônicos, de aplicações eletrônicas, as mais variadas, numa linguagem normalmente que, dependendo do assunto, as pessoas que não tenham muito preparo em eletrônica podem entender. É claro que em alguns outros casos nós teremos de usar uma linguagem um pouco mais avançada, dada a natureza do assunto que nós estamos explicando. O assunto que nós escolhemos hoje, que existem vários artigos no nosso site que tratam dele, e no nosso próprio curso de eletrônica, que nós convidamos a todos a conhecer nas páginas do nosso site, é aquele relativo ao problema do calor nos circuitos eletrônicos. Para que o calor que seja gerado num circuito eletrônico não fique acumulado, não fique retido, e com isso cause um aumento da temperatura, nós usamos recursos diversos, e o mais importante deles é o dissipador de calor, como esse aqui que vocês estão vendo. Esse é um exemplo. Então, o que é um dissipador de calor? Nós podemos fazer uma analogia do calor como se ele fosse água que escorre de um local para outro. Então, se nós tivermos dois reservatórios com água no mesmo nível, e ligarmos um cano entre elas, não escorre a água. Mas se um reservatório estiver num nível mais baixo, a água escorre através do cano porque existe uma diferença de pressão. O mesmo acontece com a temperatura. Se nós tivermos dois corpos com temperaturas iguais, não acontece nada, porque calor é energia, certo? É a energia retida num corpo, é a agitação dos seus átomos. Então, se dois corpos estiverem na mesma temperatura, é porque esses corpos têm seus átomos com o mesmo grau de agitação. Porém, se um dos corpos estiver mais frio, como, por exemplo, uma temperatura mais baixa, dois corpos separados, sendo um deles com uma temperatura mais baixa, é como se nós tivéssemos dois reservatórios com níveis de água diferentes. Se houver um meio de ligação entre eles, o calor pode se propagar daquele que está com a temperatura mais alta para aquele que está com a temperatura mais baixa. Então, a gente tem que lembrar que o calor pode se propagar de três maneiras. Se nós colocarmos um corpo em contato com o outro, o calor se propaga por contato. Então, nós temos a agitação das moléculas ou dos átomos de um dos corpos se transmitindo para os átomos do outro, ou moléculas, ao ponto de até um instante em que há o equilíbrio, e os dois estarão na mesma temperatura. Nós podemos transferir esse calor através da irradiação, através de raios infravermelhos. É óbvio que isso não acontece com a água. Um corpo quente irradia calor através de ondas. São raios infravermelhos ou até mesmo luminosos, se eles se aquecerem muito. Então, se nós tivermos um corpo quente, a agitação das suas moléculas, dos seus átomos, vai fazer com que ele irradie energia. Essa energia irradiada vai causar uma perda do seu calor, porque ela é devida à agitação das suas moléculas. Então, cada vez que um átomo ele emite um quanta de energia, ele perde essa sua energia e ele passa a agitar menos. Então, à medida que um corpo irradia o infravermelho, por exemplo, e vai se esfriando, ele vai tendo a energia total contida nele diminuída. Ele esfria, como eu falei, né? Então, se houver um meio de ele irradiar essa energia, nós podemos fazer com que a temperatura dele se reduza. E, finalmente, através de correntes de ar, por convecção. Se você tem um corpo quente, ele aquece o ar à sua volta, o ar torna-se mais leve e sobe. Ele forma correntes de ar quente, correntes de convecção. Então, nós podemos aproveitar esses três modos como o calor pode se propagar, pode ser transferido de um local a outro, para ajudar a nos livrar do calor que ocorre quando um circuito eletrônico funciona. Toda vez que uma corrente elétrica circula através de um meio que ela encontra uma certa resistência, para vencer essa resistência, ela precisa dissipar calor.
E isso não ocorre só com os resistores, que a gente estuda em eletrônica, que um resistor ele converte energia elétrica em calor, em energia térmica, né? Mas todos os componentes dissipam calor. Os transistores, os circuitos integrados, porque a corrente, ao circular por esses componentes, ela precisa fazer um certo esforço, e esse esforço ele é convertido em calor. Então, todos os componentes aquecem. Então, é óbvio que as placas dos circuitos eletrônicos, elas tendem a se aquecer em maior ou menor grau, dependendo da potência com que eles trabalham. Então, a gente precisa se livrar desse calor, por quê? O calor acumulado causa a elevação da temperatura. À medida que o calor vai aumentando dentro do corpo, que ele vai absorvendo energia e aquele calor vai se tendo uma quantidade maior, a temperatura sobe. Vejam que calor e temperatura são coisas diferentes. Calor é a energia. Então, nós podemos ter um corpo grande e um corpo pequeno com quantidades diferentes de energia, mas a temperatura deles pode ser a mesma. E o mesmo pode acontecer o inverso. Nós termos corpos com temperaturas diferentes e mesma quantidade de calorias armazenadas. É interessante, vejam que vocês que querem saber mais sobre o assunto, ele é muito interessante do ponto de vista da física. Vão lá nos livros do ensino médio sobre termodinâmica. E aí vocês vão aprender um pouquinho como é que esse fluido muito interessante que é o calor se comporta. Existem equações em que permite calcular resistência térmica, que permite calcular potencial térmico, temperatura, e tudo isso é muito importante também para a eletrônica, né? Mas voltando ao nosso caso do corpo aquecido, se ele se aquecer acima de uma certa temperatura, o que vai acontecer? Ele pode danificar o circuito. Por exemplo, um transistor, a maioria deles, circuitos integrados e transistores, eles queimam se a temperatura superar 125 graus centígrados. Transformadores podem ir um pouco além, porque existem alguns tipos que alcançam 150 ou mesmo 170 graus. Tem componentes que são mais sensíveis. Então é preciso ter muito cuidado com o calor gerado num circuito. Então, quando nós temos num circuito eletrônico um componente que gera muito calor, e ele é pequenininho, então ele não consegue se livrar desse calor gerado, fazendo com que sua temperatura se mantenha num valor seguro. Veja o seguinte, uma coisinha simples, um capacitor, um corpo aquecido, ele se comporta mais ou menos como um capacitor que se carrega. Ele vai carregando, 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 e à medida que a sua temperatura vai subindo, ele vai conseguindo transferir mais calor para o meio ambiente, porque a quantidade transferida depende da diferença de temperatura. Então, à medida que a temperatura sobe, então a diferença de temperatura aumenta, ele consegue ser mais rápido. Até que seja um ponto em que ele estabiliza. É como a carga de um capacitor. Existe lá na curva exponencial um ponto em que ela estabiliza. Um corpo quente também. Só que nós temos que fazer com que ela estabilize num valor mais baixo. Um valor mais baixo do que aquele que a gente considere seguro para o componente. Então não adianta nada a temperatura de um corpo se estabilizar em 150 graus se ele aguenta só 125. Como é que nós podemos ajudar o corpo a transferir calor para o meio ambiente e assim ter a sua temperatura estabilizada num valor mais baixo? Nós vamos usar um recurso, é o dissipador de calor. Aí no slide você tem diversos tipos de dissipadores de calor. São peças metálicas, normalmente, que você prende no componente, de modo que o componente possa transferir o calor que ele gera para essa peça. Então, como a peça é grande, ela vai poder ter uma facilidade maior de se livrar do calor. E como é que ela se livra do calor? Ela tem aletas. Então, nós temos as três possibilidades de transferência de calor que nós já vimos. Uma delas é que essa aleta pode, eventualmente, estar em contato com algum recurso que ajude a dissipar mais o calor. Por exemplo, uma placa de circuito impresso ou alguma coisa nesse sentido. Então, nós podemos, às vezes, montar a aleta de um componente sobre uma placa de circuito impresso que tem uma grande região cobreada. É a transferência do calor por contato. Senão, nós vamos transferir o calor por contato para o dissipador. E aí o dissipador vai ter que transferir isso para o meio ambiente. E ele pode fazer basicamente das seguintes maneiras. A primeira, ele faz através das correntes de convecção. Ele vai aquecer o ar e o ar aquecido vai subir e vai levar o calor para longe.
Se não tiver recurso para subir, a gente pode colocar um ventilador, certo? Como esse aqui, olha, tem um ventilador atrás dele, que ajuda a livrar o calor gerado. O segundo modo é pela radiação. Nós vamos querer que o calor produzido vá para as aletas e seja irradiado na forma de radiação infravermelha, por exemplo, né? Então a gente descobre o seguinte, que a cor preta irradia melhor que o prateado. Nada impede que você tenha o prateado se ele tenha a dimensão apropriada. Então vocês vão verificar que na prática os radiadores de calor podem ser pretos ou prateados para que eles irradiem o calor gerado através do infravermelho. Vejam então que dissipadores de calor são componentes acessórios importantes dos circuitos eletrônicos. Nós dizemos que eles são componentes acessórios porque eles não têm uma função elétrica, eles têm uma função térmica. Então, eles são importantíssimos para evitar que componentes críticos dentro de um aparelho eles aqueçam ao ponto de poderem se queimar, ou mesmo terem um funcionamento deficiente. Então, sempre que se faz um projeto, você tem que tomar cuidado com o dimensionamento dos dissipadores. E existem até simuladores que eles determinam os pontos de uma placa em que eventualmente os componentes estão mais sujeitos a aquecimento e que podem necessitar de dissipadores. Lá no nosso site você tem diversos artigos sobre o assunto, inclusive alguns com o tratamento matemático do circuito térmico, em que você calcula a resistência térmica, ou seja, todas as resistências que o calor vai encontrar, desde o ponto do chip em que ele é gerado até o instante em que ele passa para o meio ambiente, para o ar ambiente. Os engenheiros mais avançados precisam saber como tratar esse tipo de problema, o problema térmico, e é óbvio conhecer os dissipadores de calor. Até mais!